Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Glória a Deus, uma boa noite, povo do Senhor. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, aqui de Agudos, e estamos no nosso 19º dia do jejum de Daniel. Já atingimos aí 90%, um pouquinho mais, do nosso propósito, do nosso objetivo. Isto é, faltam apenas 2 dias para nós concluirmos em pleno êxito o jejum de Daniel de 2025. E até aqui, eu espero que cada um esteja bem, esteja firme no seu propósito. Agradeço que alguns, quando tiveram problema, me chamaram no particular e pudemos resolver os problemas e seguimos em frente. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar as nossas boas-vindas, a boa noite para os que estão presentes na live. A Wanda Maria, a Catarina Augusta, a Juliana Migliorini, a Ana Paula Neves, a Cláudia Aparecida, a Claudineia Garcia, a Damiana do Carmo, a Joyce Camila, a Liliane Leite, a Diana Ferreira, a Leonilda Vitor, o Fábio Souza,
a Maria Vitor, a Josefa Zabonato e a Elisandra da Costa. Que Deus abençoe a todos vocês com a sua bênção maravilhosa, especialmente com os nossos propósitos no nome do Senhor. E nós então vamos para a segunda parte, como eu havia prometido, né? E a gente acabou mudando, sentimos de Deus para poder um melhor aproveitamento do tema, os decretos de poder. Nós então vamos fazer a conclusão, a segunda parte, para edificação e conclusão, né, de tudo aquilo que já foi ensinado, já foi ministrado aqui. Então vamos lá. Um decreto espiritual é uma declaração ou afirmação feita em fé, com base na palavra de Deus, com o objetivo de estabelecer ou manifestar a vontade de Deus numa situação específica. Qualquer cristão crente em Jesus Cristo, nascido de novo, pode fazer decretos espirituais, desde que obedecidos aos princípios que estou ensinando nesta ministração da palavra de Deus. Um excelente exercício é ir firmando suas orações com versículos bíblicos, né? Versículos da Bíblia Sagrada. Por isso que eu coloquei como desafio, né? E um teste também, já para poder ajudar, um exercício, que vocês pudessem pegar os seus pedidos, né? E colocasse lá versículos bíblicos, promessas de versículos que pudessem estar ali amparando, confirmando, alicerçando o seu pedido de oração. Depois aí quem fez, coloca para mim aí no chat, diga aí, eu fiz, né? Vamos ver, no finalzinho a gente vai fazer a leitura. Isto, vamos lá. Vai se tornando um prumo de medição para saber se você está orando dentro da palavra de Deus ou fora dela. O Salmo 103, 1 ao 5 diz: Bendize minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sana todas as tuas doenças. É Ele quem rasga a tua vida da cova e quem te coroa de benignidade e de compaixão, que aliás é um salmo que o Asaf Borba fez um hino. O salmista ele decreta a bênção de Deus sobre si mesmo, né? Sobre a sua vida e sobre os outros. Em Romanos 4,17, conforme está escrito: Eu te fiz pai de muitas nações, diante de quem ele creu. Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O apóstolo Paulo decreta a vida e a existência para as coisas que não são, as coisas que não existem, baseando-se na fé em Deus. O decreto profético. O decreto profético é uma declaração ou afirmação que é feita por um profeta ou por uma pessoa com dom de profecia, pelas equipes que trabalham com batalha espiritual e pelos ministérios de intercessão com confissão de pecados, com base na revelação divina, com o objetivo de anunciar ou estabelecer a vontade de Deus em uma situação específica, e para isso são treinados para isso. E naturalmente sendo treinados e capacitados por Deus. Um exemplo está em Isaías 57:17, no Antigo Testamento. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. O profeta Isaías profetiza a vitória dos servos do Senhor sobre os seus inimigos. No Apocalipse 10:11, e me disseram: precisas profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. O apóstolo João é instruído a profetizar novamente sobre as nações e os reis. O dicionário de teologia do Novo Testamento de Colin Brown, ele define assim: decretos espirituais são declarações feitas em fé, com base na palavra de Deus para estabelecer ou manifestar a vontade de Deus. A teologia sistemática de Wayne Grudem define assim: decretos proféticos são declarações feitas por profetas ou pessoas com dom de profecia, com base na revelação divina para anunciar ou estabelecer a vontade de Deus. O poder da profecia de John Paul Jackson define assim: decretos proféticos são declarações poderosas que podem mudar a história e estabelecer a vontade de Deus em uma situação específica. É importante notar que os decretos espirituais e os decretos proféticos devem ser feitos com base na palavra de Deus e com a orientação do Espírito Santo para evitar erros ou abusos, né? E que depois vão trazer problemas para a vida da pessoa, correto? Então, é importante a gente estar bem atento a isso.
O decreto ele chama à existência as coisas que não existem. Nós vamos então trabalhar com o texto conforme eu falei ontem. Josué capítulo 10, versículos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando os reis saíram para destruir Gibeão, por causa de sua aliança com Israel, Josué honrou sua aliança, e Deus livrou Gibeão. Josué fala diretamente ao sol e à lua, que obedece imediatamente à sua autoridade. Ele faz um decreto. Sabemos que é a terra que gira em torno do sol, um movimento de translação que dura 365 dias, 5 horas e 45 minutos e 46 segundos, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, quando dizemos que se passou um ano. Sabemos que a terra gira em torno de si mesma, que é a rotação no sentido anti-horário, em seu eixo, gerando dias e noites, e dura 23 horas, 53 minutos e 4,1 segundos. Josué não sabia disso, mas ele dá ordens, ele decreta ao sol e à lua. Deus agiu para fazer um milagre extraordinário, maior do que abrir o Mar Vermelho. Diga-se de passagem, né? Muito maior, não dá nem, ainda que para Deus tudo é a mesma coisa, mas aos nossos olhos isso não dá nem para comparar. Prolongando o dia para que Israel vencesse a batalha. Para Deus, que é o Criador, parar o sol e a lua, em resposta à autoridade de Josué na oração, Deus poderia fazer esse milagre de 3 formas. Primeiro, paralisar o movimento do eixo da Terra. A Terra se move em 24 horas, a 1.666 km por hora, o que causaria uma série de problemas. Ventos enormes jamais registrados, as placas tectônicas continuariam em rotação e, ao colidirem umas contra as outras, produziriam terremotos de escalas planetárias. A água dos mares voltaria aos polos, e alguns mares e oceanos virariam desertos, e os países acima do trópico seriam submersos, dando origem a 2 grandes oceanos, ao sul e ao norte do globo terrestre. Se alguém sobrevivesse, não iria saber se era dia ou noite, pois viveríamos 6 meses como dia, com um calor escaldante, e 6 meses como noite, num frio rigoroso. De uma segunda forma, prolongar o dia pela refração da luz. Somente 25% da luz solar penetra a superfície da Terra. 35% da energia solar é refletido de volta para o espaço. O ponto de maior incidência do Sol é no Oceano Pacífico, ao sul do Havaí e a leste de Kiribati. Em terra, uma área do deserto do Saara, no Níger, perto das ruínas de um forte colonial em Agadem. E de uma terceira forma, fazer um milagre de proporções cósmicas, sem explicação ao nosso entendimento, porque Deus criou o Sol e a Lua na quarta-feira, Gênesis capítulo 1, versículos 14 e 19. Então ele tem no seu currículo Gênesis 1. Deus não mostra os seus poderes de operar milagres imprudentemente, pelo contrário, Deus libera o seu poder em medida suficiente apenas para atingir o seu alvo desejado, e somente à vista daqueles que assim poderiam aprender a reconhecê-lo como soberano do universo, o Senhor da criação. O Sol e a Lua eram adorados como deuses. Outra vez o Criador ataca a idolatria. Detente. O verbo hebraico aqui é daman. Significa, primeiro, estar em silêncio, estar calmo, esperar, estar mudo. Segundo, escurecer, parar, deter-se, refrear, cessar. E terceiro, a raiz de daman, nos textos astronômicos cuneiformes da Babilônia, significa escurecer. Assim disse que o sol está em silêncio quando não está brilhando. Jó 30, 27, 31, 34, Salmo 35, 15, Salmo 37, 7, Lamentações 2, 18. É um eclipse. O general Josué acreditava ser necessário para suas tropas, que perseguiam o inimigo, já cansadas de sua escalada noturna, era alívio do sol no céu, de verão desprovido de nuvens. Em antigo estilo poético oriental, a língua e o pensamento deles, Josué estava orando em decreto a Deus por um alívio do sol, esse sol escaldante de verão. Portanto, Josué fez o decreto de oração logo pela manhã, com o nascer do sol. Deus prolongou a luz do dia por quase um dia inteiro, mas com o sol mantendo a temperatura agradável da manhã. Deus atendeu infinitamente mais do que Josué podia ter pedido em sua oração ou pensado no seu decreto, enviando não somente a sombra desejada para refrescar o seu exército,
Efésios 3:20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E não houve nenhuma catástrofe. Você vai me perguntar, e não houve nenhuma catástrofe no planeta Terra. Por quê? A resposta, Hebreus 1:7 diz que o Senhor Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é quem faz com que todas as coisas sigam o seu curso determinado, pela vontade soberana do Pai, através da sua palavra. Então tudo está sob o controle dele. O livro do Justo, ou de Jasher, era um antigo e clássico livro de poesia sobre heróis e as façanhas de Israel. Também sugere que o sol permaneceu no céu por um longo tempo e a lua não veio. Em 2 Samuel capítulo 1, versículos 17 e 18. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. O profeta Abacuque não teve vergonha de falar sobre o milagre. Abacuque 3:11. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, o resplendor do relâmpago da tua lança. Pesquisadores encontram na Bíblia registro mais antigo de eclipse solar, que pode ajudar a reescrever a história. Trata-se de um eclipse solar anular, quando a lua encobre apenas o centro do sol, permitindo aos observadores da Terra verem nos céus algo como um anel de fogo, que teria ocorrido no meio da tarde do dia 30 de outubro de 1207 a.C. Curiosamente, para chegar a uma data tão precisa sobre um evento que ocorreu há 3.224 anos, o físico Colin Humphreys, diretor de pesquisas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Graham Waddington se basearam nesta passagem do Antigo Testamento. A primeira pessoa a sugerir que Josué 10, 12 e 14 estava se referindo a um eclipse solar, ressaltaram eles, parece ter sido o linguista Robert Wilson, em 1918, que fez a seguinte tradução há quase 100 anos. Eclipse, ó lua, ó sol em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. E o sol foi eclipsado, e a lua virou-se, enquanto a nação se vingou dos seus inimigos. Como Wilson, Humphreys e Waddington voltaram ao texto original e perceberam que as palavras em hebraico davam margem para uma outra interpretação. As traduções correntes desse trecho, dizem os autores em seu estudo, assumiram que, pelo texto, o sol e a lua pararam de se mover. No entanto, um significado alternativo plausível é que o sol e a lua deixaram de fazer o que é de seu costume, pararam de brilhar. No século XX, Wilson havia chegado à mesma conclusão, observando ainda que dos textos astronômicos babilônicos haviam palavras que significavam escurecer e que tinham a mesma raiz dos termos usados no original da Bíblia, no original hebraico, para descrever a ação do sol e da lua. No entanto, naquela época não era possível fazer uma investigação profunda devido à natureza dos cálculos necessários, um produto agora superado com a tecnologia atual que tem feito coisas incríveis. Isso explica porque o trabalho sujo do diabo é impedir que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, conforme Jesus falou lá em Lucas 8, 11 e 12. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. E o versículo ainda diz, porque o Senhor pelejava por Israel. Essa frase no texto bíblico mostra que o decreto de Josué estava alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Conseguiu entender até aqui? É importante isso. Os decretos, todos eles, sejam decretos espirituais e sejam proféticos, eles precisam estar alinhados com a palavra do Senhor. Senão, não haverá resultado conforme a palavra de Deus nos ensina. E é importante que você tenha entendido isso. Mensagens assim é sempre bom ouvir, no mínimo 3 vezes, para anotações, para assimilar bem, no mínimo. O que são decretos de fé? Declarações baseadas na palavra de Deus, que afirma sua vontade e invoca a ação de Deus em nossas vidas. Fazer decretos de fé é uma prática que envolve a realização de palavras ou ações num sentido profético. O objetivo é profetizar e guiar a vida dos fiéis na palavra de Deus. Qual a importância da intenção ao fazer decretos de fé? Deus olha para o nosso coração, portanto a intenção deve ser sincera e alinhada com a vontade de Deus na Bíblia, revelada na Bíblia Sagrada. Quais os possíveis resultados da prática de se fazer decretos de fé? Paz, cura, provisão, vitória sobre desafios, uma maior intimidade com Deus, salvação de pessoas na família. O que fazer quando enfrento dúvidas ao fazer decretos de fé? Lembre-se da fidelidade de Deus.
Persista na oração e continue a declarar a sua palavra. Procure orientação com o seu discipulador, se você é um discípulo, vai ao discipulado, ou com o seu pastor, e busque direção na Bíblia Sagrada, sempre a palavra do Senhor. O que são decretos na Bíblia? Na Bíblia, decretos são princípios e leis que orientam a vida dos fiéis. São considerados mandamentos divinos que guiam os seguidores da fé cristã. O que são os decretos proféticos? Conforme eu já falei anteriormente, são palavras e ações realizadas por profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, com fé na palavra de Deus, equipe de batalha espiritual e especialmente os ministérios de intercessão. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no reino físico. Estabelecendo decretos proféticos e apostólicos. Vamos compreender melhor os seguintes atos. Ato de declarar. Um anúncio feito com a finalidade de fazer conhecida uma verdade, uma realidade, um fato. Declarar é uma atitude de dar a conhecer, de manifestar, de pronunciar, de expor, de dizer, de esclarecer, de explicar, de aclarar, de confessar, anunciar, comunicar, apregoar, conforme o dicionário Aurélio. Uma declaração é o ato de anunciar algo ou fazer uma afirmação ou proclamação formal, como diz o apóstolo Chuck Pierce no Interpretando os Tempos, na sua página 20. O ato de proclamar. Segundo, um anúncio enfático, em público, em alta voz, para apresentar uma solução, um decreto, que foi estabelecida por uma autoridade espiritual. Proclamar é uma atitude de anunciar em público e em alta voz. É publicar, é promulgar, é eleger, é aclamar. É afirmar com ênfase, é arvorar-se, é apresentar-se, é mostrar. Também no dicionário Aurélio. Uma proclamação traz algo para uma dimensão mais real. Ela pode proibir, declarar ilegal ou restringir quando nós nos deparamos com situações espirituais negativas, né? Obras de maldições verbais, de trabalhos de magia. Então nós podemos, com autoridade, reverter esse quadro. Está ligado ao processo de amarrar e libertar, conforme diz o apóstolo Chuck Pierce, Interpretando os Tempos. Ato de decretar. Uma ordem emanada de uma autoridade que determina o cumprimento de uma decisão, uma resolução. Um decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior, um órgão, seja civil, militar, leigo ou eclesiástico, ou espiritual, que determina o cumprimento de uma resolução. O sistema jurídico brasileiro, os decretos são atos administrativos da competência dos chefes de poderes executivos, o presidente, os governadores e prefeitos. Um decreto é usualmente usado pelo chefe do poder executivo para fazer nomeações e regulamentações de leis, como para lhes dar cumprimento efetivo, por exemplo, entre outras coisas. Decreto é a forma de que se revestem dos atos individuais ou gerais emanados do chefe de poder executivo, presidente da república, governador e prefeito. No sentido físico, não é? No sentido espiritual, conforme nós explicamos, estão amparados pela palavra do Senhor. Pode-se dividir o decreto geral em decreto individual. Esse é a pessoa, o grupo, as pessoas que se encontram na mesma situação. Um decreto é uma ordem oficial, é um edital, uma decisão, algo pré-comandado. É isso que faz o decreto ser profético. Decretar também pode significar ordenar, decidir ou designar oficialmente um grupo, um ministério de intercessão, uma pessoa realizar algo, uma equipe de batalha espiritual. É fazer a separação ou ordenação de alguma coisa ou de alguém, conforme diz o Chuck Pierce. O que é um decreto profético apostólico? Muitos chamam o decreto espiritual de decreto profético ou decreto apostólico. Eu entendo que ele tem uma perspectiva primeiro profética e depois apostólica. Porém, não vejo grande problema em chamá-lo de profético ou apostólico. O que faz a diferença entre um decreto normal para um decreto profético apostólico é o fato de acontecer primeiro dos céus, estabelecido por Deus, reconhecido numa perspectiva profética, e executado na terra por uma pessoa, estabelecida numa perspectiva apostólica. Por isso que é muito importante confrontar o decreto com a palavra, conforme eu dei o exercício. O decreto profético apostólico é um decreto de Deus sendo alinhado nos céus e na terra, e a terra correspondendo aos céus. Então a gente tem que estar mais na base do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então os decretos precisam estar alinhados. O Filho de Deus ou a Filha de Deus sobe em oração, em adoração pelo sangue de Cristo. Entra na sala do trono de Deus. E lá a pessoa recebe a revelação dos decretos do grande Rei, Senhor Jesus Cristo, de maneira profética. Ela passa a ter o entendimento do que está na mente e no coração do Pai pela Bíblia Sagrada naquele momento, num determinado local, seja na família, seja na congregação, seja no ministério de intercessão, aonde quer que seja.
Assim a pessoa desce para a dimensão da terra em guerra espiritual, para estabelecer os decretos dos céus de maneira apostólica. Por isso que é sempre importante entender que decretar significa declarar guerra também. E nós não temos escolha porque estamos declarando guerra espiritual a favor das nossas famílias, dos nossos familiares e das pessoas que precisam de ajuda. Ela é enviada para determinar o cumprimento da resolução nos céus. Ela é enviada para manifestar o domínio de Deus em seu território, apostolicamente. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Aí ele diz: reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então é o exercício de reinar. Quem pode estabelecer um decreto profético apostólico? Todos os filhos de Deus e as filhas de Deus podem estabelecer um decreto profético apostólico, porque todos têm livre acesso diante de Deus. Efésios 2,18, melhor dizendo. Porque ele mesmo, por quê? Por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, judeus como gentios. E todos receberam autoridade de Jesus, Lucas 10,19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O que vai diferenciar é a esfera de ação de cada um, o território de cada um. Portanto, precisamos respeitar o limite da autoridade delegada pelo Senhor. O governador de São Paulo não pode fazer um decreto para os paranaenses, nem o governador do Paraná pode fazer um decreto para os paulistas. É uma questão de território e de autoridade. Cada pessoa precisa ter certeza do seu território, do seu campo, da sua esfera de ação, em que a autoridade de Deus foi delegada para ela. Lembrar também, são diáconos, pastores, enfim. Lembre-se que Satanás e seus principados e potestades vão fazer de tudo para que você não discernir os seus limites de autoridade. Tanto para você ficar restrito, perdendo o território, bem como ficar fora do seu território, não tendo o respaldo de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 13 ao 15. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Ele deixa bem claro, luta mesmo, batalha, o jejum de Daniel é uma batalha. Nós sempre estaremos enfrentando essas batalhas, mas a gente tem que perseverar, porque a vitória nossa, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Decretar é fazer guerra espiritual. Então, isso é importante você saber. O ato de decretar é um exercício de autoridade. Por quê? Porque o governo de Deus está sendo manifestado na terra, quer dizer, o reino de Deus. É o domínio de Deus chegando na terra. Por outro lado, é o império das trevas sendo expulso, é o inimigo perdendo espaço, é um conflito de reino, de domínio, é conquista de campo, de território, é uma guerra espiritual. Você ora, decreta para o seu marido se converter, para o seu filho, para sua filha, para o vizinho, para o seu tio, para o seu pai, para o seu avô. É uma batalha, porque o diabo vai perder essa alma. O sobrenatural é ativado em favor do povo de Deus e contra os inimigos do povo de Deus. E nós temos aí 4 mensagens sobre o sobrenatural de Deus no nosso jejum de Daniel. Lucas 11:20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, ele fala exatamente isso para nós. O decreto pode ser, primeiro, um decreto de bênção, quando tem o sentido de confirmar ou expandir o domínio em um território já estabelecido, ou na ampliação do território. Em 1 Crônicas 16, versículos 14 a 18. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Ele pode ser um decreto de maldição quando tem o sentido de revogar ou restringir o domínio em um território já estabelecido ou na diminuição do território. Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias
das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes e parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então elas inverteram, né, esse decreto de maldição do rei do Egito, o faraó. Mateus 2,16. O rei Herodes, né? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então, houve aí um decreto de maldição para matar os meninos e mataram, né? O decreto, ele faz os alinhamentos acontecer. O que o alinhamento provoca? O alinhamento correto estabelece bem-estar. O alinhamento ele estabelece aprovação e agrado diante de Deus. O alinhamento estabelece ordem, disciplina, de maneira que a palavra do Senhor é obedecida. Um alinhamento estabelece a restauração do casamento, a restauração da família, da unidade. O alinhamento, ele restabelece a reforma ou a reestruturação de tudo. Áreas de alinhamento. Na vida pessoal, no espírito, a alma, no corpo, no raciocínio, nos sentimentos, na vontade, nos desejos, nos sonhos, na saúde, na alimentação, no descanso, em tudo aquilo que precisa. No relacionamento, a família, os amigos, as autoridades diversas, os colegas de trabalho, no seu casamento, namoro, noivado, colegas de escola, liderança, liderados, companheiros de ministério, irmãos em Cristo, especialmente, né, aqui, em especial, o ministério de intercessão. As realizações ministeriais, profissionais, filantrópicas, financeiras, atividades extras, em tudo aquilo que você está fazendo. Então, é importante. O alinhamento, o decreto também tem essa finalidade. A cidadania, a responsabilidade social, a responsabilidade política, a responsabilidade ambiental, etc. Quer dizer, a sua atitude diante da sociedade onde você vive, a sua atitude com relação ao meio político onde você está, né, como luz para Cristo e não como um fanático seguidor de homens. A responsabilidade ambiental também no cuidado com a natureza e as coisas que ela tem sobre nós. O decreto alinha céus e terra. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6,10. O decreto deve ser feito sempre em nome de Jesus. E vou acrescentar aqui, né, correto, em nome de Jesus Cristo. Aliás, isso aqui é uma coisa que é fundamental, né? A gente não pode errar nisso de forma nenhuma. Todos os filhos de Deus e as filhas de Deus têm uma procuração para utilizar toda a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Portanto, tudo que for decretado e determinado para ser cumprido dentro da palavra de Deus, em nome de Jesus, o Pai respaldará o seu cumprimento. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 a 14, o nosso Senhor disse: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então essa é a garantia dada pelo próprio Senhor Jesus. 1 João 5, 14 e 15. O apóstolo João escreveu: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui traduz o verbo pedir, aqui é aitel, palavra grega, que significa pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer. Em traduções mais literais pode ser traduzido como decretar ou determinar, conforme, por exemplo, a gramática do grego do Novo Testamento de Stanley E. Porter, o dicionário grego-português de Walter Bauer e o comentário bíblico Moody sobre João 14, 13 e 14. São sinônimos, o aitema, a palavra grega, que significa pedido, requisição, exigência. Quando um decreto é realizado segundo a vontade do Pai, não há outra alternativa para o diabo senão reconhecer e obedecer. Vamos, irmãos e irmãs, subir em adoração, em oração até a sala do trono da graça, para recebermos os decretos do nosso Deus. Para descermos em guerra espiritual, determinando o cumprimento desses decretos em nosso território, no seu trabalho, no seu território, na sua sala onde você trabalha, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, no seu consultório, na sua chácara, aonde é seu, no seu carro. Vamos estabelecer o domínio em nosso território. Vamos nos mover no avanço do reino de Deus, com os decretos proféticos apostólicos.
Você já tem tido a experiência de discernir os decretos nos céus e estabelecê-los na terra. E é importante que essa mensagem é para te ajudar exatamente em tudo isso. A conclusão: os decretos de fé são uma expressão poderosa da nossa fé em Deus e em sua palavra. Ao declararmos suas promessas com convicção, estamos abrindo nosso coração para a ação do Espírito Santo e crendo que Ele é capaz para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. E assim está encerrado por hoje a segunda parte da palavra dos decretos. Importante, eu entendo que se você quer ter um bom entendimento, precisa assistir às duas, fazer um bom resumo e poder já estar colocando em prática os decretos na sua vida, no seu território, conforme o finalzinho da mensagem. Amém? Que Deus abençoe. Vamos então fazer aquele momento. Eu quero que você pegue aí o seu, não sei se você já fez isso, deu uma rascunhada, o meu está tudo rabiscado aqui, mas está lá, colocando os versículos da palavra de Deus sobre o seu pedido. Até porque vai ser uma forma muito, assim, eficaz e espiritual, vai amadurecer você e vai fazer com que as suas orações estejam sempre no crivo da palavra. Muitas orações não são ouvidas, a gente questiona Deus. Agora vai ficar fácil. Porque se a gente vai, mas não encontro nada, pastor, então você precisa rever o seu pedido. Você precisa rever o seu pedido porque, de repente, você está decretando, está pedindo algo fora da palavra. Aí você já sabe que Deus não vai te responder, correto? Pega aí os seus pedidos, vamos olhar para ele, contempla. Hoje é o antepenúltimo dia do jejum de Daniel, mas você deve continuar as suas orações, os seus decretos depois, tá? A mensagem, tudo isso foi um treinamento para todo mundo. E tenho visto aí vários irmãos e irmãs têm acompanhado, mesmo às vezes atrasa um pouquinho, mas têm procurado estar a par de todas as mensagens, porque são treinamentos para que a gente possa continuar o nosso dia a dia. Agora é um período de treinamento, vamos dizer assim, você está fazendo o curso, depois é só prática. E aí você tem que estar, vai rever sempre as mensagens que nós estamos aí. Claro, depois, de repente, de qualquer situação, vocês podem me chamar lá no particular. Amém? Aí você já tem um motivo. Você pode usar aí como base Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 17, viu, Alana? E em cima dessas promessas, né, para a restauração da sua saúde emocional e física. Vamos lá então, pega aí os seus pedidos, olhou para ele com fé, visualizou, vamos orar. Pai Celestial, eu quero apresentar a Ti, no nosso antepenúltimo dia do jejum de Daniel, nosso 19º dia, Senhor, ó Deus, já temos aí mais de 90% do nosso propósito alcançado, meu Deus. Ó Pai eterno, eu entrego e apresento a Ti Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Damiana do Carmo Damaso Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciane Carvalho, Magali Rondino de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winen Ferreira da Silva, para a glória do Senhor. É Isaías 53, versículos 4 e 5. Vamos para os decretos, agora com pleno conhecimento e entendimento dos decretos, e vocês entendendo porque nós fazemos o decreto dessa forma. Então agora, eu acho que não tem mais segredo, vocês já entenderam.
Eu quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e a tua família. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor e bênção. Provérbios 10, 6 e 15, 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta ao Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Na promessa do Salmo 118:15, nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. E na promessa do Salmo 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Na promessa do Salmo 119:41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas e dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família, na promessa de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Na promessa de 3 João 1:2. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. 1 João também 5:18b. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida e a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac. Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o 7º decreto, que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, deixa eu dar aqui dar as boas-vindas e o nosso cumprimento aqui, né? Sobre aqueles que estão presentes aqui. Vamos lá. A Wanda Maria, Catarina Augusta, Juliana Migliorini, Ana Paula Neves, Cláudia Aparecida, Claudineia Garcia, Damiana do Carmo, Joyce Camila, Liliane Leite, Diana Ferreira, Leonilda Vitor, Fábio Souza, Maria Vitor, Josefa Zambonato, Elisandra da Costa, Suzana Alves, Liliane Leite, Diana Araújo Melo, Renata Placidelli Abraão, Edna Fernandes, Alana Magalhães, Cláudia Aparecida. Amém. E aí estão todas as pessoas aqui, os irmãos e irmãs presentes hoje na live. E que essas bênçãos também se estendam a todos aqueles que vão assistir os vídeos depois, para a glória do Senhor. Aí, os irmãos já estão aí com os salmos, a palavra, 3 João, vai anotando, agora vocês aprenderam. Enquanto não sabiam, né, viam eu fazer, agora vocês já estão bem com os olhos atentos, porque aprenderam como faz. E quando a gente aprende é uma maravilha, não é? A gente já sabe, então você pode desfrutar dessas bênçãos e tendo fé e decretando, e começa em casa, né? O lugar mais difícil é na nossa casa, e é aí que a gente tem que começar, é no nosso lar, depois o nosso trabalho também, né? Maria Rita entrando agora, que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá.
Antes da gente dar a bênção final, deixar a pastora dar aí a saudação dela e as suas palavras a todos os irmãos. Amém. Mais um dia, né, nós vivemos, mais uma vez nós estamos aqui, com a graça do Senhor, pela sua misericórdia, que está nos revelando ainda mais ferramentas para que nós possamos estar nas nossas batalhas, né? Na nossa família, na nossa vida. Então, que nós possamos usufruir dessas ferramentas e estarmos usando-as, né? E permitindo que a nossa vida, a nossa família desfrute também também a nossa congregação, né? Dessas bênçãos, né? Que a gente possa estar aí, praticando tudo que nós estamos aprendendo, né? Ferramentas novas, renovando outras que a gente já havia até esquecidos, né? Muitos já aprenderam e esqueceram, mas com a graça de Deus que nós possamos partir para esta noite, né? Com a bênção de Deus no nosso sono e mais um dia de jejum que amanhã nos espera, e que Deus nos dê a graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para a bênção final. Amanhã, quando estivermos aqui, já estaremos no nosso penúltimo dia, já teremos alcançado mais de 95% do projeto, né? De todo do nosso propósito, a penúltimo dia. Passaram rápido, mas o importante é que nós estamos cumprindo, fazendo a nossa parte e aprendendo a utilizar as ferramentas que Deus tem nos dado ao longo de todo esse jejum de Daniel. Ok? Então vamos lá. Vamos à bênção final, recebe aí a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma noite abençoada, um sono abençoado na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, aguardo vocês amanhã às 21 horas, sexta-feira, com a graça do Senhor Jesus Cristo, e estaremos aqui então no nosso penúltimo dia do jejum de Daniel, ouvindo mais uma palavra do Senhor, mais uma ferramenta importante para nós, nesse tempo de treinamento espiritual, um tempo que Deus nos permite nos consagrar, Deus nos permite treinar para as batalhas que nós temos que enfrentar na nossa situação, na nossa localidade, no seu estado, no seu país, na sua cidade. Assim, eu encerro essa transmissão, deixando a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a tua vida. Muito obrigado, até amanhã.